Tema sempre polêmico é a emissão de atestado falso. E muito embora as consequências possam ser trabalhistas, nós também temos consequências para o médico e para a pessoa, dependendo de quem errou, né? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Primeiro é importante destacar quais são as razões, pelas quais um atestado pode ser considerado falso. Primeiro, em relação à sua natureza material, quando ele é elaborado por uma pessoa que não possui habilitação para emitir o documento. Segundo, pela sua natureza ideológica, ou seja, pelo conteúdo, o conteúdo que não é consoante com a verdade. E terceiro, muito embora o documento seja legítimo, fica comprovado que houve adulteração. É bem complicado isso. O Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, no estado de São Paulo, já definiu que qualquer médico, desde que tenha o seu registro no Conselho, pode emitir um atestado. E nem é necessário que ele seja especialista naquela área. Pode ser um médico clínico geral ou um médico de outra especialidade. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1658, que define alguns requisitos em relação ao atestado. Primeiro, especificar o tempo concedido da dispensa da atividade até a recuperação. O diagnóstico, se for necessário, registrar os dados de maneira absolutamente legível e identificar o emissor com CRM, com carimbo, que não haja dúvidas em relação a quem está emitindo aquele documento. Outra questão também que é muito discutida é em relação ao CID. O médico é obrigado a colocar o Código Internacional de Doenças? Não é obrigado. O próprio Conselho Regional de Medicina, o próprio Conselho Federal de Medicina também já indicam que não é necessário que ele o faça, só o fará se for em condições por motivo justo, ou dever legal, ou consentimento da pessoa, porque nós temos até mesmo a inviolabilidade da intimidade que é garantida pela Constituição. E agora também temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que dificulta ainda mais, pois os dados são sensíveis, os dados pessoais de saúde são sensíveis, não podem ser compartilhados e o único tratamento que pode ser dado depende do consentimento, mas esse é assunto para uma outra conversa. Inclusive, o Tribunal Superior também do Trabalho já deixou claro que não é necessária a indicação de CID para a validade do documento. Agora, quais são as consequências então de um atestado falso? Pode ter a consequência na Justiça do Trabalho ou no contrato de trabalho. Ele pode gerar uma justa causa por improbidade e o contrato, dessa forma, pode ser rescindido a qualquer momento. E não é necessário que primeiro seja feita uma advertência e depois converse. Não, o simples ato já é o suficiente para que o contrato seja rescindido por justa causa. Outra questão também são as questões penais, artigo 296 e artigo 305 do Código Penal. Essas são penalidades para a falsificação de documento. E, além disso, nós temos também as consequências éticas para o médico, caso, obviamente, seja o médico o autor da adulteração ou até mesmo da questão ideológica do conteúdo ou até mesmo por outras questões que aconteceram. Então, é importante também nós, como advogados de médicos, do consumidor em relação ao direito de saúde e também dos hospitais, que saibamos dessas consequências para orientar o nosso cliente. Então, no artigo 80 do Código de Ética Médica, traz implicações éticas para o médico que expedir um documento em desacordo com a verdade. E a repercussão penal, obviamente, é muito grave, porque
nós vamos ter aí uma ação penal, né? Obviamente, isso deve começar por meio da instauração de um inquérito policial, mas depois nós podemos ter aí uma ação penal e, obviamente, as consequências são graves, né? Portanto, para que também orientemos o cliente, não é tão simples identificar que um atestado seja falso. Hoje nós temos os atestados com o QR Code, né, com códigos, alguns com código de barra, mas já com QR Code. Então é necessário também tentar fazer o caminho do QR Code para ver se chega naquela instituição, normalmente a instituição ou ao médico mesmo, né, no consultório. É importante verificar e até mesmo consultar o médico, a instituição de saúde, para verificar se existe realmente algum problema de falsidade. E é importante respeitar todos os trâmites, é importante respeitar todas as garantias, como nós falamos agora há pouco, como no caso da Constituição Federal e agora, recentemente, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito complicado, nós somente teremos a certeza quando instaurarmos aí, ou quando por meio de um BO seja instaurado pelo delegado um inquérito policial, e aí sim ele poderá investigar se esse atestado é falso ou não, ou mesmo dentro de uma ação judicial, por ordem judicial, para se confirmar. Então, essa justa causa é uma das consequências. A questão ética, punição pelo Conselho Regional de Medicina também, e obviamente a questão penal. Portanto, são três: consequências da ordem penal, consequências éticas para o médico, obviamente, e consequências trabalhistas que vão gerar aí a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Esse assunto ainda nós vamos tratá-lo de forma mais profunda nos próximos vídeos, portanto eu peço que vocês nos acompanhem, que façam a inscrição no canal e curtam os vídeos se gostarem. Vamos enriquecer o nosso canal de debates de direito médico. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.